Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tô aqui no meu quarto, eu quero comentar um assunto breve, vou tentar ser breve, prometo, com vocês. E vamos lá, hoje é terça-feira e hoje eu continuei seguindo minha rotina, como sempre, e eu tive um pensamento sobre uma coisa que aconteceu hoje que eu quero compartilhar. Ontem foi um dia que eu comecei a fazer minhas coisas normalmente, e só que eu não estudei o tanto de horas que normalmente eu deveria estudar. Por outras coisas que eu tive que fazer, né? E aí hoje foi parecido, porque eu também não estudei o tanto de horas que eu deveria estudar, mas por outro motivo. Hoje eu estava com minha mente viajando muito para outras coisas, tá ligado? Hoje minha mente estava viajando muito para outras coisas. Eu estava lá estudando, estava resolvendo questões, minha cabeça pensando muito nas ideias de vídeo, muito mesmo, sabe, rapaziada? É, Inclusive é até importante eu falar isso aqui, porque para vocês não interpretarem mal isso. Você tem que saber entender como é a sua rotina, a sua cabeça, e é isso que eu tenho tentado cada vez mais também na minha vida. Tava viajando muito assim, pensando em outras coisas, nas coisas dos vídeos, coisas que eu tenho para fazer, eu vou até mostrar para vocês aqui. O, Aqui é o planejamento que eu faço, né? Planejamento semanal ali. E vocês estão vendo aqui que terça está até maior que segunda, porque de fato hoje eu estava com mais coisas para fazer do que ontem, né? E aí, tipo, também tem isso. Muita coisa disso aqui também estava na minha mente. E beleza, até certo ponto dá para você gerenciar isso tranquilinho. E eu estava gerenciando, só que eu percebi que eu estava viajando muito e normalmente eu já sei o que vai acontecer quando eu começo a fazer isso. O importante disso tudo, rapaziada, é você fazer o seguinte, você saber respeitar. Você não pode ser medíocre ao ponto de a primeira coisinha que vem na sua mente, a primeira coisa que tira o seu foco, você desistir, tá ligado? Acho que é importante falar isso porque a gente tem que ser responsável também. Não pode querer dar uma de não, mas tipo, aconteceu isso, pô, aí eu não estudei porque, tá ligado? Não, sem palhaçadinha. Eu me conheço, eu sei como eu funciono. Não vai usar a desculpa dos outros para tuas coisas também, não. Você pode mentir pros outros, mas não pode mentir para você. A verdade é essa, tá ligado? Então, tipo, você tem que aprender a lidar com sua rotina e aprender a lidar consigo mesmo. Você tem que entender sua mente. Eu já me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei o que eu devo fazer, o que é o melhor para mim, tá ligado? Então, eu já sabia o que ia acontecer e eu sabia que poderia acontecer duas coisas que sempre acontecem. A primeira é, você vai lá e você fica tentando e não adianta de nada. E a segunda é você ficar, tipo, frustrado porque você não conseguiu, tá ligado? E é isso que eu quero passar. Eu comentei um pouco em outro vídeo sobre constância com vocês. Na verdade, acho que manter-se em movimento, que é sobre essa questão de se frustrar. Cara, você tem que se entender, você tem que entender como as coisas funcionam. Hoje eu poderia ter me frustrado, tipo assim, caraca, velho, porra, ontem eu já não estudei o completo, hoje também não. Caraca, não sei o que, e tal, tal, tal. Só que também, eu me conhecendo, eu sei que, tipo, se eu ficasse lá, eu ia estar martelando, e não adianta. Você tem que ser produtivo. Não pensa só em horas. Por exemplo, aqui, eu normalmente coloco para estudar 3 horas por dia de português, atualmente. 3 horas por dia. E só que isso não é absoluto, e isso não pode ser absoluto, porque eu sei que terão dias como esses que eu não vou estudar 3 horas, tá ligado? Assim como vai ter dia que eu vou estudar mais. É importante você se entender. É importante você se entender, porque quando você entrar no flow do bagulho, as coisas vão fluir, independente se você não segue aquilo restritamente, tá ligado? Porque eu poderia muito bem hoje ter ficado 3 horas lá, não fiquei isso tudo, eu poderia ter ficado 3 horas lá e, tipo, só bater o ponto, sabe? E no final das contas, qual foi o nível de produtividade disso? Entendeu? Eu sempre me forço, como eu falei, você não pode estar usando de desculpa. Eu sempre me forço, sim.
Então, saiba entender isso. Saiba entender isso. Pega essa diferença. Você também não pode se entregar para qualquer coisa. Entendeu? Eu me forcei, eu tentei, eu ainda segurei, mas aí eu vi, ok, se eu ficar aqui, eu não vai ter um tempo bem aproveitado. Essa é a questão. Eu não teria aproveitado bem o tempo. Então, um tempo que eu poderia ter ficado ali só martelando as coisas que não ia entrar, eu nem ia aprender o que eu deveria aprender e também nem ia fazer as outras coisas produtivas que eu poderia estar fazendo. Entendeu? Então, pensa muito sobre isso, sobre essa questão da disciplina e sobre você saber conhecer a sua disciplina, não a sua disciplina, mas a sua rotina. E saber pegar esse autoconhecimento para fazer as coisas fluírem na sua rotina. Tá ligado? Hoje aconteceu isso e eu quis compartilhar com vocês. Porque definitivamente eu poderia ter ficado lá e não ser produtivo. E a resposta disso é que eu comecei a responder algumas questões e, cara, o índice de erro foi maior. Por quê? Porque você fica mais naquela de tipo assim, pô, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tenho que bater esse ponto, eu tenho que bater esse ponto. E acontece que você nem tá naquela sua dedicação máxima, porque você nem consegue, tá ligado? Eu sei que as pessoas funcionam de forma diferente, eu funciono dessa forma e espero que você tenha entendido o que eu tentei passar pra você agora nessa mensagem. Beleza? Valeu, rapaziada. Bora se conhecer aí, hein?